De Deus, amados e amadas do Senhor, Deus me trouxe aqui para trazer uma palavra para você. Esta palavra, primeiramente, ela foi enviada para a minha vida e através da minha vida eu vou passar essa palavra para você, enviada pelo Espírito Santo de Deus para esse tempo. E a palavra é extensa e eu quero que você acompanhe cada palavra. Eu preciso que você acompanhe cada vírgula. Eu preciso que você preste bem atenção em cada verso dessa palavra. Preste muita atenção, porque é uma resposta para mim e uma resposta para você. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então, amados e amadas. Eu desliguei lá minha panela, que eu tô fazendo lanchinho para a família, mas eu vim servir a Deus. Amados e amadas, vamos lá. Abre a tua Bíblia em Jó 38, amém? Como eu disse, a palavra é extensa, preste atenção, fica na comunhão, amém? Glória a Deus. Jó 38. O Senhor convence a Jó de ignorância. Ele vai convencer eu e você que somos ignorantes. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem? Pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Aleluia. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas e que o sabes? Pergunta o Senhor. Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Pergunta o Senhor. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Pergunta o Senhor. Ou quem cerrou o mar com portas? Quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e escuridão por fraldas? Pergunta o Senhor. Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas? E disse: até aqui virás, e não mais adiante. E aqui se quebrará o orgulho das suas ondas? Pergunta novamente o Senhor. Acaso desde que começaram os teus dias, desde ordem à madrugada, ou fizeste alva saber o seu lugar? Para que se apegasse às ondas da terra e desta fossem os perversos sacudidos? Pergunta o Senhor. A terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz. O braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entrastes nos mananciais do mar? Pergunta o Senhor. Ou percorreste o mais profundo abismo? Pergunta novamente o Senhor. Porventura, te foram reveladas as portas da morte? Ou viste essas portas da região tenebrosa?
Pergunta novamente o Senhor. Tens ideia nítida da largura da terra? Pergunta o Senhor. Dize-mo, se o sabes? Pergunta o Senhor. Onde está o caminho para a morada da luz? Pergunta o Senhor. E quanto às trevas, onde é o seu lugar para que os conduzas aos seus limites e disciplina as varedas para a sua casa? Pergunta ao Senhor. Tu o sabes porque nesse tempo era nascido e porque é grande o número dos teus dias. Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva que eu retenho até ao tempo da angústia? Até o dia da peleja e da guerra? Eu vou ler mais uma vez essa parte para que você entenda. Tu o sabes porque nesse tempo era nascido e porque é grande o número dos teus dias. Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva que eu retenho até ao tempo da angústia, até ao dia da peleja e da guerra? Pergunta o Senhor. Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Pergunta o Senhor. Quem abriu regos para aguaceiro ou caminho para os relâmpagos dos trovões, para que se faça chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no ermo em que não há gente, para descedentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? Nos pergunta o Senhor. Acaso a chuva tem pai? Pergunta novamente o Senhor. Ou quem gera as gotas do orvalho? Pergunta o Senhor. De que ventre procede o gelo? Pergunta novamente o Senhor. E quem dá à luz a geada do céu? Pergunta o Senhor. As águas ficam duras como a pedra e a superfície das profundezas se torna compacta. Ou poderás tu atar as cadeias do sete estrelo ou soltar os laços do Orion? Pergunta novamente o Senhor. Ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos? Pergunta novamente o Senhor. Preste atenção em cada verso, em cada vírgula. Sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Pergunta o Senhor novamente. Podes levantar a tua voz até as nuvens? Pergunta o Senhor. Para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam: eis-nos aqui? Pergunta o Senhor. Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Pergunta o Senhor. Ou quem deu entendimento ao meteoro?
Pergunta ao Senhor. Quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Pergunta para mim e para você, o Senhor. Ou os odres dos céus, quem os pode despejar para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Pergunta o Senhor. Caçarás porventura a presa para a leoa? Pergunta o Senhor. Ou saciarás a fome dos leãozinhos quando se agacham nos covios e estão à espreita nas covas? Pergunta o Senhor. Quem prepara aos corvos o seu alimento? Pergunta novamente o Senhor. Quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Pergunta novamente ao Senhor. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou cuidaste das corças quando dão suas crias? Podem contar os seus meses, cumpre, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, caem, nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento selvagem e quem soltou as prisões aos asnos veloz, ao qual dei o ermo para casa e a terra salgada para moradas? Pergunta o Senhor. Ri-se do tumulto da cidade, não ouve os muitos gritos da arraeiro. Os montes são o lugar do seu pasto, e anda à procura de tudo o que está verde. Acaso quer o boi selvagem servir-te? Deus te acompanha. Óculos. Não sei. Foi para a escola, meu filho. Glória a Deus. Deus te acompanha. Amém. Então, amém. Acaso quer o boi selvagem servir-te? Ou passará ele a noite junto da tua manjedoura? Porventura podes prendê-lo ao sulco com cordas? Ou gradará ele os vales após ti? Pergunta o Senhor. Confiarás nele por ser grande a sua força? Ou deixarás o seu cuidado, o teu trabalho? Fiarás dele que te traga para casa o que semeaste e o recolha na tua eira? Ou o avestruz bate alegre as asas, acaso, porém, tem asas e penas de bondade? Ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó, e se esquece de que em algum pé os podem esmagar. Aleluia, glória a Deus. Amados e amadas, como eu disse, é bem longa aqui a palavra. Essa aqui é o Senhor falando com Jó. Porque o Jó, amados e amadas, era um homem muito sábio. Era o homem mais sábio daquele tempo. Sim, mais sábio, mais abençoado. E ali, amados e amadas, vocês conhecem a história de Jó. E o que acontece? Jó, ele passou por muitas aflições. Ele passou por muitas percas. Ele perdeu tudo. Tudo, né? Só que aí ele não negou a Deus. Ele não negou a Deus, mas ele questionava o Senhor. Ele lamentava muito, né? Aí o Senhor falou, vou conversar com o Jó, né? Eu vou falar para ele conversar com ele porque eu tô ouvindo muita lamentação. Ele não tá me negando, né? Jó congrega, Jó ora, Jó canta louvor, não tá me negando, né? Ele me busca.
Só que ele tá reclamando muito. Jó tá aqui lamentando muito. Eu preciso conversar com ele e falar que eu sou Deus. Ele precisa saber que eu sou Deus, eu sou dono de tudo. Preciso falar com Jó. E aqui foi a conversa de Jó, de Deus com Jó. Aí depois de toda essa conversa, amados e amadas do Senhor, aqui em Jó 40, versículo 3, a resposta humilde de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Aqui Jó disse que nunca mais vai abrir a boca para se lamentar. Jó não negou ao Senhor, Jó não negou a Deus, né? Como eu e você congregamos, oramos, buscamos a face do Senhor, fazemos a nossa parte, né? E só que aí tem coisas que aconteceu na minha, na tua vida, que ali veio o que? Lamentações. Ah, isso, porque aquilo, isso não agrada ao Senhor. E essa palavra veio para mim e para você. Amados e amadas do Senhor, não questione a Deus por esse momento que estamos vivendo, por aquilo que ainda vai acontecer em nossas vidas, no nosso mundo. Ele é Deus. Amém? Paz de Deus.